Eu gostaria de falar nessa noite a respeito de avivamento. Amém? E para isto, eu gostaria de convidá-lo, assentado mesmo, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 25, no versículo 14. Senhor, eu te peço nessa noite, usa a minha vida como instrumento dependente do teu Espírito Santo, Senhor. Que esta palavra possa produzir no meio da tua igreja aquilo que é designado pelo que te apraz, Senhor. O que importa é que eu diminua e o seu nome seja glorificado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, cometidos por palavras, por pensamentos, pecados voluntários, involuntários. Perdoa, Senhor, aquilo que deixamos de fazer, mesmo sabendo quando é o correto, e perdoa-nos por deixar de fazer o bem, mesmo sabendo quando o mesmo é necessário. Senhor, que neste momento o Senhor possa perdoar-me, perdoar a todos nós, perdoar a tua igreja, por todos os delitos, Senhor, por todos os pecados que temos cometido diante da sua presença. E que nesse momento, Pai, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, Senhor, eles possam ser purificados e se tornarem, Senhor, brancos como a neve, Senhor, brancos, Senhor, pelo poder do teu sangue, Pai. Lança nesse momento no mar do esquecimento todas as nossas transgressões e purifica-nos pelo teu santo e bendito sangue e pelo seu santo e bendito nome, no nome de Jesus. Amém? Fica até redundante, né, irmãos? Falar o nome de Jesus várias vezes, mas Jesus é tudo na nossa vida, amém? Muito se fala sobre avivamento, muito se fala sobre o mover, muito se fala da necessidade de um novo tempo, em que Deus precisa trazer sobre as nossas vidas pessoais, sobre a nossa vida no que é tocante aos nossos relacionamentos. Muito se fala a respeito de avivamento para o novo tempo na igreja, aonde isso vai trazer um crescimento, vai trazer edificação para o meio do povo. Muito se fala de avivamento de nações, de países, mas todo avivamento, ele sempre se iniciou baseado em homens e em mulheres que viveram a sua vida intimamente ligadas com o Senhor Jesus Cristo. Baseada em dois preceitos: no temor do Senhor e numa vida de busca constante e incessante da sua presença. Salmos 25:14 diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos qual o Senhor dará de conhecer a sua aliança. Deus, através de Jesus Cristo, tem uma aliança, tem um pacto, tem uma promessa e um propósito para todas as áreas da nossa vida. Mas a Bíblia declara que apenas aqueles que praticam o temor, que é o princípio da sabedoria e que evita todo o mal, e aqueles que através da sua vida o buscam de todo o seu coração, voluntariamente, podem ser chamados íntimos de Deus. A Bíblia diz também no livro do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15, aonde o Senhor, através do evangelista João, diz o seguinte: eu já não vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que o faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamados de amigo, porque tudo quanto eu tenho ouvido do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos tenho chamado de amigo. Nessa noite, eu não estou pregando para servos, para cristãos, para crentes, para membros da igreja. Eu estou nessa noite me dirigindo através desse sermão. Eu não estou nessa noite pregando para qualquer um, para qualquer uma. Eu estou me dirigindo a pessoas que a Bíblia diz que são amigos, são relacionáveis, têm uma vida de intimidade com Deus. Eu não sei qual é o nível de profundidade do seu relacionamento com Deus, mas quando se fala de avivamento, todos os avivamentos que
foram maravilhosos na história da humanidade, eles foram acompanhados de momentos nebulosos, momentos aonde a imoralidade reinava, aonde a injustiça dominava, momentos aonde não se havia mais um modelo de santidade. Foram momentos aonde os avivamentos vieram na história da humanidade, aonde o que se pregava na prática não era o que se vivia. Mas todo avivamento começa por arrependimento. O maior avivamento mundial que já se ouviu, e jamais vai haver um como este, começou no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre 12 homens que estavam reunidos, esperando, porque haviam recebido uma ordenança de Jesus, para eles ficarem ali até que eles fossem revestidos do poder do alto. E no discurso de Pedro, quando milhares de almas se arrependem, ele diz assim, no capítulo 3 do versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados e apagados os vossos pecados, e que venha sobre vós o tempo do refrigério. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sobrecarregadas, onde as pessoas, na maior parte do seu tempo, estão em depressão, estão estressadas, estão vivendo tempos estritamente de ansiedade. Elas passam a maior parte da sua vida pensando nas coisas que não deram certo, do que nas coisas que aconteceram da forma correta. Muitas pessoas estão vivendo no futuro por aquilo que não chegou, temendo perder aquilo que tem e esquecendo de viver o presente na presença de Deus. Avivamento. Por que nós precisamos de um avivamento? Há uma palavra no dicionário conhecida como epiteto. Epiteto é o nome significante pelo resultado de alguém ou uma obra que essa pessoa realizou. E eu quero falar alguns nomes aqui de homens e mulheres que foram conhecidos pelo avivamento que Deus realizou através da vida deles. Charles Finney, um pastor presbiteriano. Esse homem foi o primeiro a denunciar o pecado nominalmente no culto. Foi um dos líderes do segundo grande avivamento dos Estados Unidos. John Knox, o reformador da Escócia. Martin Luther, ou Martinho Lutero, pai do protestantismo, o pai dos protestantes, aquele que defendeu as suas 95 teses contra a igreja romana. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, um homem de tamanha excelência nos seus esboços e textos, que eles são estudados até hoje pelos maiores teólogos da atualidade. MC McPherson, atriz de Hollywood, uma mulher que era amiga de Charlie Chaplin, que morreu de estafa, de tanto orar e pregar pelo povo. A fundadora da Foursquare Internacional, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, presente em mais de 200 países, uma mulher que experimentou o avivamento na rua Azusa, que foi batizada com o Espírito Santo e renunciou toda a sua fama, toda a sua riqueza para pregar o Evangelho. Podíamos falar do avivalista atual, Billy Graham, o homem que, segundo a história, é o homem que pregou para a maior multidão existente em todos os tempos, já pregou para mais de 1 bilhão de pessoas.
Poderíamos falar do metodista John Wesley, um homem que em sua oração dizia: Senhor, dá-me 100 homens que não temam a nada senão o pecado, e que não desejam senão a Deus acima de tudo, e eu abalarei o mundo. Eu poderia falar nessa noite sobre Calvino, o pai do calvinismo, sobre Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, um homem que não sabia falar em público antes de ser batizado pelo Espírito Santo, mas depois se tornou um dos maiores pregadores da história da fé, um homem cuja a sua biografia são de incontáveis milagres sobrenaturais no corpo e no físico das pessoas. Eu poderia falar aqui sobre o homem que Deus levantou, um inglês de uma família estritamente milionária, Whitson Taylor, o avivalista da China, um homem que rapou seu cabelo, ficou careca, um homem que deixou o cabelo aqui, ele rapou a cabeça inteirinha e deixou só um rabo de cavalo até aqui a sua cintura. Um homem que usava vestido e sandália como o povo chinês. Um homem que renunciou toda a sua vida para pregar o evangelho na China. Poderíamos falar de Paul Yanshu, ou Panshu, ou David Yanshu, um homem que detém hoje uma das maiores igrejas do mundo, na Coreia do Sul. Segundo alguns, a sua igreja tem mais de 1 milhão de membros. Eu poderia falar de um pastor do Pará, chamado Abe Huber, um homem conhecido como o discípulo do amor. Já tive o prazer dele estar na minha casa alguns anos atrás. Um homem em que a sua igreja em Santarém reúne 70 mil pessoas. É o pai do método discipulado apostólico através do MDA, do purê de batata. As grandes igrejas no Brasil hoje utilizam o seu método de discipulado e de célula. Avivamento para quê? Homens e mulheres que foram estritamente abençoados por Deus. Poderia falar de Martin Luther King, do abolicionista, do homem que pregou na marcha em Washington DC em 1963 para mais de 1 milhão de pessoas. Um homem que deixou um legado, um homem que teve as suas palavras citadas então pelo presidente eleito Barack Obama no seu discurso de posse. Um homem negro, um homem que lutou contra o racismo, um homem que deixou um legado. Todos os grandes homens que foram usados para marcar a história da sua vida, da sua família, da sua cidade, da sua nação, da sua vida, do seu estado, do seu país, de tudo que era concernente à vida deles, foram homens estritamente íntimos e tementes a Deus. Perdoe-me algumas expressões erradas de português, porque eu estou tentando falar muito rápido. Nós somos uma potência na mão de Deus. Nós temos uma capacidade e uma habilidade sobrenatural em Deus, para que Ele possa fluir através das nossas vidas. Agora a pergunta nessa noite é: avivamento sem arrependimento existe? Avivamento sem poder do Espírito de Deus existe? Avivamento para quê? O avivamento precisa ser baseado na conversão, na mudança de vida, num evangelho onde o Senhor, segundo os 4 evangelhos, salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará para nos buscar. É muito difícil para mim nessa noite falar sobre avivamento, porque quando eu olho para a vida destes homens, pastor Nilson, eu me sinto envergonhado, eu tenho vergonha, porque o que esses homens realizaram é muito maior do que eu posso pensar ou imaginar. Esses homens renunciaram à sua vida por um propósito maior. Existem vários tipos e vários níveis de intimidade. O primeiro pela qual a Bíblia relata está no Evangelho, onde a Bíblia fala a respeito da multidão. A Bíblia diz que Jesus era seguido por uma multidão, e a atitude de Jesus para aquela multidão era de se mover por íntima compaixão. Jesus se compadecia daquelas pessoas. Eles estavam no deserto seguindo o Senhor.
Os discípulos até disseram: mande esse povo embora, para que eles vão às aldeias, às vizinhanças, para que eles vão aos povoados, para que eles peçam ajuda aos vizinhos e comprem comida. E o Senhor disse para ele: vocês precisam dar comida para essa multidão. Quem tem que pregar o evangelho, quem tem que alimentar, quem é que tem que ter responsabilidade são vocês. O primeiro nível de intimidade que nós vemos é o nível superficial, é a multidão. A multidão segue o mestre por curiosidade. A multidão segue o mestre porque ele multiplica os pães e os peixes. A multidão segue o mestre porque ele resolve o problema de imediato. A multidão segue o mestre porque é novidade. A multidão segue o mestre porque ele dá pão, ele dá peixe, ele cura os enfermos. Esse é o primeiro nível de intimidade. Quando eu busco a Deus não pelo que Ele é, mas simplesmente pelo que Ele faz. Nessa noite você precisa sondar o teu coração e responder a si mesmo, examinando-se a si mesmo. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? O segundo nível de intimidade são dos discípulos. São os 12. A Bíblia diz que aqueles homens estiveram com Jesus de manhã, de tarde e de noite. Estiveram com Jesus durante 3 anos. Dormiram no mesmo local. Fizeram inúmeras refeições juntos. Tiveram momentos preciosos ao lado do mestre. 12 homens que foram escolhidos para mudar a história da humanidade. Dentro dos 12 discípulos, nós temos um outro subnível de intimidade. A Bíblia relata que no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, apenas 3 discípulos estes homens presenciam a transfiguração do espírito de Elias e de Moisés. E a Bíblia também fala, no livro de João 13, 23. Vem cá, pastor Nilson. Por favor. A respeito de um homem chamado João. A Bíblia diz que a intimidade dele com Jesus era tão grande, que ele colocou a cabeça no peito de Jesus. Faz aqui, agora. E Jesus reclinou também. Amém? Esse homem foi o discípulo mais íntimo de Jesus. E foi o único que não morreu como mártir. Não foi enforcado, não foi esquartejado, não morreu decapitado. Foi o único homem que morreu de morte natural com mais de 90 anos. Foi João. Se você quer viver muito, seja muito íntimo de Jesus. Amém? Qual é o nível de intimidade que você tem? Você que está aqui nessa noite, querido. Você é a multidão? Você faz parte da comitiva dos discípulos? Você já está no outro nível? Você já está tendo experiências, vendo coisas que os outros 9 discípulos não viram e não vivenciaram? Ou você é o discípulo mais especial, mais querido, no que é tocante à busca? Porque se João foi o discípulo mais íntimo de Jesus, alguma coisa ele tinha para ter e para deter desse. Você sabe o que acontece? Porque eu estou dando algumas paradas enquanto eu estou ministrando. Porque Deus está me mostrando algumas coisas aqui enquanto eu estou ministrando. E eu vou falar bem a verdade para você. Tem gente que não está nem aí com a patotinha e com a paçoquinha do que eu estou ministrando agora. Não está nem aí com a patotinha e com a paçoquinha. Vão continuar vivendo uma vida medíocre, uma vida de alto e baixo, uma vida sempre querendo
que os 6 ora por mim. 6 ora por mim? 6 ora por mim? Só os 6 ora por mim. Mas ele não sai do mesmo modo. Não sai da mesma situação. Sempre é o mesmo problema, sempre é a mesma dificuldade, sempre a mesma circunstância, sempre é o mesmo pecadinho, sempre a mesma reclamação, sempre a mesma murmuração, sempre defeito, sempre crítica. Então deixa eu falar uma coisa para você. Jesus chega na casa de Marta e de Maria. Isso está relatado no Evangelho de São Lucas 10:42. Ele chega na casa de Marta e Maria. A Bíblia fala que Jesus... Ô Jesus, vem mais para o meio aqui para mim. Faz favor, vem aqui no meio, Jesus. Não, a Bíblia diz o seguinte. Jesus chega na casa de Marta e Maria. E a Bíblia diz então que Maria abdica de todas as outras coisas e senta-se aos pés de Jesus. Faz de conta que ele é Jesus, tá bom? Jesus conversa com ela e ela conversa com você, tá bom? Vocês estão conversando, tá bom? E aí Jesus está batendo um papo com Maria. Está tendo um diálogo. Está tendo um olho no olho com Maria. E a palavra do Evangelho de São Lucas é Maria quedava-se. Maria, irmão e irmã, estava ouvindo o Senhor atentamente. Maria estava se esbaldando nas palavras de Jesus. Sabe aquele último capítulo da novela? Aquele jogo de campeonato? Que você fica assim. Lembra quando você conheceu sua mulher, irmão? Que você ficou assim, ó. Lembra, irmã, quando você conheceu seu marido? Que os olhinhos brilhavam? Ele chegava perto de você, você ficava toda hora assim, irmã? Você lembra? Hã? Você lembra? Lembra, irmão? Quando você pegava a bicicletinha, passava a cidade inteira, andava a cidade toda. Se atrapalhava na bicicleta só para ir lá ver a tua esposa. Você lembra desse tempo? Então, hoje vocês dormem em cama separada e vêm no culto juntos. Vocês quebram o pau dentro de casa e se escondem no ministério. Vocês são igual cão e gato e cachorro. E se escondem através dos dons e talentos e dos ministérios que Deus deu a cada um de vocês na igreja. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Não estou não, irmão. É que pegou no ponto fraco. É que pegou no calo. Jesus, ele está voltando, gente. Jesus e Maria estão conversando. E Maria está lá, bobona. Jesus falando no bom sentido, irmãos. Está maravilhada. Aí, de repente, sai a Marta, doida da cozinha, batendo os pés. E vê aquela cena. Ela fala assim para Jesus, irmãos, eu vou parafrasear aqui. Ô Senhor Jesus, que é isso aí? Ô filha, ô Maria, acorda filha. Estou aqui na cozinha, lavando louça, camelando, fazendo os pão asmo. Estou tendo que amassar, pisar nas uvas aqui para fazer o vinho. Você está aí sentada sem fazer nada? Está sentado nos pés do Senhor. Ô Jesus, o senhor não está vendo não? Fala para essa folgada levantar e vir me ajudar, Senhor. Que é isso? Aí Maria fica pasma. E Jesus olha para Marta, dá um sorriso e fala assim. Jesus tinha humor, gente. Fala assim. Marta, Marta. Você anda ansiosa, inquieta, preocupada com muitas coisas, Marta. Maria escolheu a melhor parte. E esta melhor parte não será tirada. Repita comigo, a melhor parte é estar assentada na presença de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Obrigado, irmã. Viu, Milena? Deus abençoe. As Martas se envolvem com o serviço na igreja. Se envolvem com os ministérios na igreja. São pessoas valorosas, são pessoas prontas a servir. Mas estas pessoas acham que o seu exercício da sua vocação, da empregabilidade do seu dom, há de substituir o tempo que cada uma delas tem que ter na presença do Senhor Jesus Cristo. Então elas passam a se preocupar com a vida dos outros na igreja,
Elas passam a sempre criticar dentro da igreja. Elas passam a não dar frutos dentro da igreja. Elas passam a ficar secas dentro da igreja. Elas não conseguem mais orar. Elas não conseguem mais ler a Bíblia. Elas não conseguem mais ser tocadas intimamente por uma palavra. Elas já estão a ponto de ter a sua mente cauterizada. Elas ficam indignadas quando alguém está na presença de Deus. Elas ficam chocadas quando ouvem algo que sai do caderninho do que elas aprenderam. Maria escolheu a melhor parte e não será tirada. Quem é você nessa noite? Marta ou Maria? Porque se você estiver ansioso, preocupado, estagnado, esgotado, nervoso, irado, iracundo, é porque você está num tempo de Marta e não num tempo de Maria. Jesus não desqualifica o tempo de Marta, mas ele diz que o tempo de Maria é imprescindível e é o melhor que todos nós como cristãos devemos ter. Jesus não nos criou para sermos pastores. O Senhor não nos criou para sermos ricos. O Senhor não nos criou para termos tantos nomes e títulos. Deus nos criou com um único propósito, em primeiro lugar, para que nós nos relacionemos com Ele como filhos e filhas amadas do coração do Pai. Posso ouvir um amém? E há pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem se relacionar com Deus. Eles não conseguem orar e falar com Deus. Mas nessa noite, esta palavra é uma palavra de ânimo para você. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. E Deus sempre vai usar a limitação do nosso próximo para aperfeiçoar a nossa vida. Nós estamos vivendo dias em que o pecado já não é mais pecado. Nós estamos nos acostumando com a crueldade, com a violência, né? A intimidade com Deus gera maturidade para nós tomarmos decisão, para que nós possamos conhecer o tempo e o modo. A intimidade com Deus gera um tempo de consolidação daquilo que já conquistamos e nos prepara para avançarmos no novo tempo. A intimidade com Deus gera um quebrantamento e uma quietude no espírito que faz com que nós possamos controlar as nossas emoções. Irmão, olha aqui para mim um pouquinho. Eu sou carente dessa palavra igual você. Pastor, por que o senhor sentou no púlpito? Isso não é muito ético. Eu estou sentado no púlpito. Sabe por quê? Porque Deus está cansado de nós ficarmos sentados e não quebrantados na presença dEle. Deus quer que a gente coloque a cara no pó. Deus quer que nós nos humilhemos. Nós precisamos pedir para nessa noite para Deus melhorar o nosso caráter, para Deus santificar a nossa vida, para Deus arrancar o gosto de coisas que não agradam Ele, que eu e você praticamos. Nós precisamos pedir para Deus controlar as nossas emoções. E é só a intimidade de Deus que faz isso na nossa vida, gente. Você que diz, Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter de novo. Tem coisa que eu tenho que mudar mesmo. Entra ano e sai ano, eu estou do mesmo jeito, com os mesmos pecadinhos de estimação. Sendo igual, aprontando igual, falando o que não devo. Como que nós vamos pregar avivamento sem arrependimento? Que nós vamos viver uma vida de santidade sem nos humilharmos na presença do Senhor? Pastor, o senhor é muito bocudo, problema seu, irmã. Eu vou prestar conta do que eu preguei e você do que você está ouvindo. Não fui com a sua cara, não tem problema, eu preguei a Bíblia, não preguei nada fora da Bíblia. Isso aqui não é padaria, mercado que você não gosta, troca de mercado, troca de padaria, não. Isso aqui é a casa do Deus vivo. Você já está no segundo relacionamento, já está quase acabando o seu segundo relacionamento. Já errou a primeira vez, então se conserta para você não ir para o terceiro, irmã. Aí depois que o pastor aponta, traz aqui na frente e denuncia o pecado, fala assim, o pastor gerou escândalo na igreja. O pastor oprimiu. O pastor não deveria. Agora, se o pastor fala que Deus está mudando a vida, que está dando uma casa, que está dando um carro, que vai casar, aí é homem de Deus. Mas quando denuncia o pecado, tem a coragem, quando o pastor está ministrando, fala assim, eu não fui com a sua cara, eu te amo do mesmo jeito, irmã. Te amo do mesmo jeito.
Se nós queremos viver o que nós nunca vivemos na nossa vida, nós precisamos fazer para Deus o que nós nunca fizemos até hoje para Ele. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu tenho que mudar, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu vou mudar, mas o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque repousa o Teu Espírito sobre mim. Senhor, eu quero ser amoroso, eu não quero mais ser dessa forma, Senhor. Eu não sei qual é a área da sua vida. Se é o orgulho, se é a ira, se é a avareza, se é a luxúria. Eu não sei qual é a área que te pega mais. Mas o Senhor nessa noite quer nos levar numa dimensão de santidade, como jamais nós vivemos até o dia de hoje nas nossas vidas.